A exposição no museu, ela é masculina ou feminina? Existe um componente de gênero nas exposições do museu? Como o público observa isso? Para responder a estas e outras questões no dia de hoje, nós temos a professora Ana Cristina Odebert, que tem graduação em Museologia pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado em História Social pela PUC do Rio de Janeiro e é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Ana, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. E eu recebi o material da tua pesquisa e me chamou a atenção e admito sem nenhum constrangimento que isso nunca passou pela minha cabeça. Ou seja, de fato, existe esse componente de gênero nas exposições dos museus? Quer dizer, mais uma vez, obrigado pela tua presença e vamos começar por aí. Existe isso mesmo? Eu agradeço. A ideia, na verdade, é refletir sobre o gênero nos museus. E será que esse componente, como você pergunta, existe? Até o momento, nós selecionamos para pesquisa 3 museus daqui de Ouro Preto que compõem o sistema de museus. Então, o Museu da Inconfidência, o Museu de Ciência e Técnica, da UFOP, e o Museu do Oratório. Então, a ideia é pensar até que ponto a representação da mulher está ausente ou está presente nessas exposições e nesses museus, a partir de algumas frentes, digamos assim. Em primeiro momento, nas exposições, né? Quando o público visita a exposição desses museus, a mulher aparece? Como? Através de algum objeto, através de alguma fotografia? E de outra forma também, o público que vai aos museus, será que é um público composto mais por mulheres ou mais por homens? E uma terceira questão de gênero que nos permeia essa pesquisa. Será que as coleções que os museus têm hoje foram formadas em algum momento por mulheres? As mulheres colecionaram objetos e doaram aos museus? Exatamente essas 3 frentes que esse projeto de pesquisa está investigando. Isso me chamou a atenção, que quando eu vi essa pequena relação de museus, porque se falamos, para quem não é de Ouro Preto, né, quando falamos do Museu da Inconfidência, então está ótimo, estamos falando de história e de uma história no momento onde a personagem masculina ela se faz fortemente presente. Então, quando eu li a tua pesquisa e vi a citação do Museu da Inconfidência, falou, bom, em tese realmente seria. Agora, quando junta o Museu da Ciência e Técnica, que é o Museu de Mineralogia, e o Museu do Oratório, de oratórios, e portanto é uma questão religiosa, aí eu confesso que tomei um susto. Aí eu me assustei, que eu falei, então o problema é um pouco mais sério do que eu imaginava, né? Será que esse elemento é tão sexista assim? Porque é uma coisa, não deve ser pensada, né? Vamos fazer uma coisa machista. Não acredito que seja isso. A coisa eu acho que nem se coloca em termos de machismo ou de feminismo, mas assim, tem um dado que eu sempre estou pensando. Quando a gente está atuando num curso de graduação em museologia, como é o meu caso, e você observa as turmas de museologia, o estudante que ingressa para fazer museologia é basicamente composto por mulheres. Nós temos 80% das turmas formadas por mulheres. E depois, quando você entra nos museus e vai olhar esse quadro de funcionários dos museus, ele é composto também, na sua maioria, por mulheres. Então, aí fica uma discrepância. Então, as mulheres, elas têm uma atuação no museu, mas essa atuação não se reverte diretamente nas temáticas das exposições, isso não é explorado. E aí, para quem está de fora, e até para quem está pesquisando, chama a atenção essa espécie de ausência de um discurso e da presença das mulheres nos museus. E aí eu queria investir um pouco, né, pensando até um pouco no seu mestrado, né, história, não, por favor, não necessariamente você tenha desenvolvido isso, mas alguns elementos teóricos talvez você tenha discutido, porque eu me lembro em toda a discussão de memória, né, tudo que eu já li sobre memória coletiva, memória das sociedades e tal, a ausência, ela indica alguma coisa muito séria. Quer dizer, então, e quando você chama a atenção de que, olha, a maior parte dos componentes das turmas de graduação de museologia são do sexo feminino.
A maior parte, ela é do sexo feminino, perdão. A maior parte do funcionalismo dos museus também é do sexo feminino. E, todavia, essa exposição, ela tem um quê masculino. Eu fico pensando, e se o museu ele tem um pouco ligado, o item ligado um pouco à ideia de memória, não necessariamente que seja só isso. Acho que o museu é muito mais do que isso. Escapa um pouco da nossa conversa aqui. Mas isso me chamou a atenção. Eu falei, ué, tem alguma coisa bastante séria aí, né? Nesse negócio. Porque, só para citar rapidamente, não sei se você teve oportunidade de estudar especificamente isso, que essa discussão sobre memória começou até com os judeus pós-Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas entrevistaram os judeus que saíram dos campos de concentração e de outras áreas de restrição, né? E aí eles disseram que não havia nenhum judeu que tivesse colaborado com os nazistas. E, no entanto, existiu. Então, a coisa sobre essa memória e essa ausência, esse corte de memória, começou aí. Por favor, eu estou forçando uma barra e colocando uma situação hiperdramática, né? Lá. Mas pensando nessa questão da mulher no museu. A mulher está presente, mas, no entanto, as exposições não têm. Isso, a mulher está presente, ela está mais presente do que nós pensamos, inclusive como público que vai para esse museu. E em relação à memória que você citou aí, é muitíssimo relevante e importante a gente pensar, sobretudo, que a memória em si, ela não está pronta, ela é uma construção, ela é uma opção. Então, como você bem falou, esse esquecimento, ele não é gratuito, ele tem há uma opção por privilegiar determinados aspectos e não outros. E se a gente pensar num contexto nosso hoje, da contemporaneidade, em que a própria presidente da República no Brasil é uma mulher e que as mulheres hoje ganham cada vez mais espaço, é forçosa essa reflexão sobre até que ponto os museus optam, na verdade, por não trabalhar ou não evidenciar a presença das mulheres nas instituições. Chamou a minha atenção a questão desse quê masculino e foi feita a citação de que você começou um trabalho, um questionário e tal, entrevistando pessoas, e aí eu queria tocar nesse assunto, quer dizer, como é que ficou isso, essas entrevistas, existe algum resultado que você já possa apresentar em relação a isso? Então, foi uma metodologia que a gente chama de exploratória, né? Não é necessariamente assim de um resultado quantitativo, mas nós aplicamos 96 questionários, né? Um questionário relativamente extenso, e desses 96, algumas questões já foram tabuladas. Então, uma questão importante, por exemplo, que a gente já tocou aqui, que foi perguntada para os visitantes dos museus, era, para você, o museu é um espaço masculino ou feminino? E aí nós tivemos uma resposta massiva desses visitantes falando que nunca tinham pensado sobre essa questão. Então, eles não responderam nem que era um espaço feminino e nem que era um espaço masculino. Eles responderam, essa questão nunca me ocorreu. Um outro dado foi, você notou a presença de alguma temática feminina nas exposições? E a resposta foi, não notamos. Então, na verdade, os resultados que nós temos, e isso em pesquisa é interessante, um resultado que, na verdade, está reforçando a nossa ideia inicial. Desculpe interromper, se eu entendi bem, então o público responde que nunca refletiu sobre isso, mas ao mesmo tempo também nunca observou nada que pudesse ser caracterizado como feminino. Isso. Na medida em que ele é instigado a responder sobre isso. Então, interessante. Na verdade, o que nos sugere é que essa temática mesmo de gênero nos museus, ela é pouco explorada, que foi o ponto de partida que nos deu assim, a ideia para esse projeto, justamente o fato de nunca ter sido abordada essa temática. Ana, agora me diga uma coisa, e a respeito dessa pesquisa que vocês desenvolveram, se encerrou, despontou para alguma outra pesquisa, como é que está a situação dos trabalhos nesse momento? Então, no momento agora a gente está finalizando uma tabulação de dados, que é um pouco trabalhosa, mas dentro da linha de museologia, museus e gênero do Departamento de Museologia, que é essa linha que eu criei,
nós começamos agora um outro projeto que, na verdade, está focado no Museu da Farmácia, que é um museu da UFOP também, e a ideia, na verdade, ali é perceber a presença da mulher na escola de farmácia, desde a criação da escola de farmácia em 1839 até 1939. Então é muito interessante porque aí a pesquisa, ela, na verdade, é um outro projeto dentro dessa mesma linha e que vai refletir, por exemplo, sobre a atuação da mulher na perspectiva científica, especificamente no campo farmacêutico. Então nós temos um dado, por exemplo, de que a primeira mulher que se formou na escola de farmácia aqui da UFOP se formou em 1888. Então veja você, ainda no século XIX. E a ideia, na verdade, é então fazer um mapeamento de como que as mulheres, no século XIX ainda, procuraram uma carreira que era eminentemente científica, quando, na verdade, a gente sabe que o acesso ao ensino superior para as mulheres, ela só foi permitido por lei a partir de 1870 e pouquinho aí, que tem justamente uma lei que vai permitir o ingresso das mulheres no ensino superior. Antes, esse ingresso ele era proibido. Então, a gente pensar também, ainda no segundo reinado, um pouco antes da República, como é que as mulheres buscavam uma carreira científica e essa memória nós desconhecemos, especificamente no caso aqui da Escola de Farmácia, que é uma escola bastante antiga, na verdade a primeira da América Latina, o que traz para ela um contexto também bastante rico. Só te interrompendo, vou tentar dar um exemplo bem sucinto. A minha formação é em História, depois eu caí na Ciência Política, mas ainda enquanto historiador, fiz uma pesquisa de certa feita sobre mulheres em meados do século XIX no Vale do Paraíba. Mulheres que eram viúvas, receberam como herança fazendas de café, e aí eu descubro mulheres que administravam as fazendas, que eram donas de fábrica, mulheres donas de fábrica de cigarro, numa época que seria um escândalo uma mulher fumando. E me chamou a atenção, só para as pessoas entenderem o quanto é sofisticado essa questão do gênero, né, do feminino na nossa sociedade, é que uma delas eu peguei numa declaração de uma mulher para um juiz de órfãos, porque ela era viúva, então cuidava de 3 meninas menores, e o juiz perguntava, você está cuidando bem das suas filhas e tal? E ela falando, não, sim, elas estão fazendo atividades próprias de seu sexo e qualidade. Isso uma mulher que era fazendeira, que era dona de fábricas e que, no entanto, criando as suas filhas, criava dentro de um molde patriarcal. Dentro do qual ela mesma foi criada. Exatamente, mas que havia escapado. E, curiosamente, ela era escapado ela, mas não necessariamente as filhas. Eu estou só citando esse exemplo porque esse estudo que você começou a desenvolver na Escola de Farmácia me parece muito significativo. Eu acho que cai por outros caminhos para esse tipo de debate que as pessoas não se dão conta. Porque, ou seja, só para entendermos aonde eu quero chegar e quero acreditar que você também transite por aí. Uma coisa é você identificar que a mulher está participando, a outra, efetivamente, a participação dela significou algo, mudou alguma coisa, né? São 2 planetas completamente diferentes, né? Mas, enfim, eu espero que... Mas essa pesquisa da Escola de Farmácia está engateando ainda, está começando. Está começando, nós já estamos, na verdade, fazendo todo o levantamento do acervo documental e iconográfico da Escola de Farmácia, que é um acervo bastante extenso. Então, aí, diferente dessa pesquisa anterior de gênero e público, nós vamos focar no levantamento e na leitura da documentação, tanto textual e documental quanto iconográfica. Mas é bastante relevante essa ideia de conhecer a história dessas mulheres que vieram buscar um conhecimento ainda no final do século XIX científico, da área dos boticários, do farmacêutico, e a pesquisa tem um objetivo também que eu acho bem joia, que é pensar que a mulher, na verdade, nesse período, mas até um pouco antes, sempre esteve ocupada com o cuidar. Então, é a benzedeira, é a parteira, as mulheres elas tinham um lugar nessa questão do cuidado. E aí elas começam a buscar também isso através de uma formação científica. Então, é poder comparar também esses outros espaços que as mulheres querem buscar, querem ocupar, né? E que a gente, na verdade, desconhece.
porque há uma certa obliteração dessa memória, né, como a gente já falou. E lembrando também que no caso dos museus, o museu ele nunca apresenta a verdade. A gente entra numa exposição museológica e pensa que aquela exposição apresenta uma verdade, que o que está ali é o que aconteceu, e não é. O que está ali é um pouco do que aconteceu. O museu ele apresenta um discurso, uma parcela de uma verdade, e quando você opta por contar uma parte daquela história, outras partes estão de lado. Né? Então, ter esse olhar crítico, e é justamente nessa lacuna é que a gente está tentando entender o lugar da mulher. Exatamente, aproveitando que nesse momento você apresentou uma versão, com certeza depois essa pesquisa necessitará de uma outra versão, que é uma outra entrevista, que eu já, de antemão, já vou contar com você. Claro, agradeço. Eu agradeço demais, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até o próximo Consciência. Tchau, tchau.